Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início a mais um vídeo da nossa sessão de vídeos para a prova do Soldado Bombeiro do Estado do Pará, tudo bem? Soldado Bombeiro, Pará, 2022, beleza? Então, pessoal, hoje, recapitulando, né? Onde estávamos, vimos funções do primeiro grau, vimos o domínio, o gráfico, vimos função polinomial do primeiro e do segundo grau, seus gráficos, seu domínio, tudo bem? Agora vamos dar sequência a esse conteúdo aqui. Ó. Hoje vai ser função exponencial e logaritmo, tudo bem? Nos próximos vídeos daremos ênfase em funções elementares, função modular e função definida por várias sentenças, tudo bem? Que é um conteúdo que não demora. E depois de hoje, né, na verdade, na próxima aula, vamos ter aula de função logarítmica, tá? E hoje vai ser função exponencial, beleza? Vamos lá, pessoal, começar nossa aula de função exponencial, tudo bem? Pessoal, vamos lá para nossa lousa aqui, o nosso quadro mágico, tudo bem? Gosto pra caramba de trabalhar com esse quadro, ok? Bom, o que acontece? Nós vimos aqui a função polinomial do primeiro grau, tudo bem? Que é exatamente aquela função definida pela lei de formação f de x igual a x mais b, tudo bem? Vimos também a função do segundo grau, que é definida como f de x ao quadrado, né? Não, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tudo bem? Aí hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo de função exponencial, tudo bem? Aqui, função exponencial. Tudo bem? Pessoal, como o próprio nome já diz, né, a função ela é exponencial quando, na sua essência, né, trabalha com expoente, ou seja, nesse caso, a variável vai ser um expoente, tudo bem? Ou seja, define-se função exponencial toda e qualquer função definida pela forma f de x igual a um a elevado a x. Tudo bem? Em que esse a, senhores, esse a, ele tem que ser obrigatoriamente maior do que zero. Tudo bem? Esse a tem que ser maior que zero. E, ao mesmo tempo, e concomitantemente, esse a tem que ser diferente de 1. Por quê? Por exemplo, esse a tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Simplesmente pelo fato de que, por exemplo, se tu tiver um a aqui, né, f de x igual a um a, que é 1, né? Aí, por exemplo, quanto é 1 elevado a 3? É 1. Aí, quanto é 1 elevado a... Quanto é, sei lá, 4, por exemplo? Ou seja, 1 elevado a 4 é 1. Ou seja, se tu considerar que a base pode ser 1, seria uma função constante, entendeu? Ao mesmo tempo, todo o resultado daria 1, porque o 1 elevado a qualquer valor é ele mesmo, tudo bem? E A maior que zero, porque se você tiver, por exemplo, lá negativos, vão ter valores que vão gerar descontinuidade, tudo bem? Ok? Ou seja, a função exponencial é a função que obedece exatamente essas duas leis aqui, ok? Perfeito. Então, antes da gente começar, né, a falar de função, construir gráficos, a gente vai ver algumas propriedades que elas são importantes, tudo bem? Como, por exemplo, propriedades que eu falo, propriedades exponenciais, tudo bem? Ou seja, vamos lá falar de algumas propriedades exponenciais, que é uma revisão de propriedades exponenciais, tudo bem? Propriedades exponenciais, tudo bem?
exponenciais. Ok? Bom, a primeira propriedade exponencial que a gente vai ver é exatamente quando eu tenho um A. Eu tenho um valor, tá? Elevado, por exemplo, a um Y, e eu tenho ao mesmo tempo esse A vezes, né, um outro valor, sei lá, a um X, tudo bem? Isso aqui, senhores, A vezes A elevado a Y vezes A elevado a Y, é a P1. Seria a primeira propriedade, tudo bem? E como é que se dá isso aqui? Isso aqui se dá exatamente, tu conserva a base, tudo bem? E soma os expoentes, ou seja, Y mais X, tudo bem? Essa aqui seria a P1. Agora vamos fazer um valor numérico da P1. Por exemplo, 2 elevado a 4 vezes o 2 elevado a 3. Tudo bem? 2 elevado a 4 e vezes 2 elevado a terceira, tu conserva a base, né? E somos expoente. 4 mais 3 vai dar 7, ok? E 2 elevado a 7 nada mais é do que 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 é 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Deixa eu ver de novo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, ok? Ou seja, está aqui esmiuçado a primeira propriedade, tudo bem? A segunda propriedade, ou seja, P2, tudo bem? Vai ser exatamente quando eu tenho, por exemplo, um A elevado a um valor negativo. Por exemplo, sei lá, 3. Esse valor, senhores, nada mais é do que... Se esse valor está negativo aqui, é porque ele não é aqui em cima, ele é lá embaixo. Ou seja, aqui não tem 1 aqui embaixo? Ou seja, vai passar o A para cá. Ficar 1, né? Embaixo fica A elevado a 3. Tudo bem? Ó, ele foi lá para cima, ele foi com o sinal trocado, tudo bem? Um exemplo, né? A gente pode dar é exatamente o 3 elevado a menos o 2. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 9, tudo bem? Essas propriedades são importantes para que a gente venha trabalhar, tudo bem? Porque a gente, na verdade, vai trabalhar isso tudo na função exponencial. Então, a gente só está dando uma revisada antes de começar os propriamente ditos cálculos, ok? Tudo bem? Perfeito, vamos lá. Vimos a P1, a P2. Vamos para a P3, tudo bem? A propriedade 3 de função exponencial é exatamente quando eu tenho divisão de mesma base. Quando eu tenho A elevado a um X sobre um A elevado a Y, o que eu falo? Eu conservo aqui, tudo bem? Eu conservo A e subtraio os expoentes, tudo bem? Ok? Que na verdade cai nessa regra aqui, ó, se tu for parar para pensar. Por quê? Vamos lá. Vou fazer de outro jeito aqui e depois vou apagar, tudo bem? Esse A aqui de cima, né? Ele tá lá em cima, o valor dele é positivo. Mas eu posso levar esse cara lá para o outro lado, esse elevado a y lá para cima, mas ele vai com o sinal trocado. Aí cai nessa primeira regra aqui, ó. Conserva o expoente, ou conserva a base e soma os expoentes. Aí fica x mais o menos 5, vai dar menos y. Ok? Ou seja, a primeira regra também já ajuda a resolver essa P3, tudo bem? Beleza. Agora, vamos para a P4, ok? Para vocês revisarem aqui. A P4, senhores, é exatamente quando a gente tem um A vezes um valor B, por exemplo, eles dois no expoente. Como assim? Assim, ó, um A vezes um valor B, só que eles estão, por exemplo, os dois estão multiplicando, aqui estão sendo, né, elevados a um valor 3. Como é que é isso? Tu faz, esse cara vai levar o A ao cubo, e esse cara vai levar o B ao cubo, tudo bem? Ou seja, vai ficar A ao cubo vezes o B ao cubo, tudo bem? Um exemplo aqui em cima, um exemplo pequenininho aqui em cima.
Um exemplo disso é quando, por exemplo, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, ok? Fechou? Tudo bem? Perfeito. Aí, a nossa próxima propriedade aqui, exponencial, é a P5. Tudo bem? A P5 nada mais é do que um A, um A elevado a x vezes y. Ou seja, isso aqui, ó, um A elevado a x vezes o valor y aqui também, tudo bem? Ou seja, como é que vai ficar isso? Quando você tiver esse valor aqui, ó, assim, esse aqui multiplica esse, tudo bem? Você vai ficar A que vezes o x vezes o y, tudo bem? Perfeito? Ou seja, essa daí foi a P5. Tem muito o que falar sobre a P5, bem simples. Vamos para P6. Pessoal, P6 é exatamente quando a gente tem raízes, ou melhor dizendo, a multiplicação de raízes, tudo bem? No mesmo, com a mesma raiz, no caso. Ou seja, raiz de P de A vezes a raiz de P de B, tudo bem? Isso é a raiz de P de A em B, tudo bem? Eu posso fazer isso aqui de outro jeito também, tudo bem? Também pela regra da multiplicação. Como assim? Vamos passar para o próximo quadro? Só para eu explicar essa regra P6 aí. Pessoal, essa P6 nada mais é do que isso aqui, ó, né? Eu tenho uma raiz, por exemplo, de P em A vezes uma raiz de P em B, tudo bem? Isso aqui, pessoal, olha só. O que é uma raiz, tudo bem? Essa raiz aqui, esse ato elevado a 1, não está aparecendo, tudo bem? Mas se tu botar aí, ele vai estar. Quando eu quero tirar da raiz ou do radical, melhor dizendo, eu faço o seguinte, eu boto o que está lá dentro para fora e o que está lá fora embaixo. Ou seja, isso aqui é essa raiz aqui, tudo bem? Vezes, como é que vai ficar aqui? A gente fala o seguinte, leva uma brincadeira até. O que está na sombra vai para o sol, e o que está no sol vai para a sombra, tudo bem? Ou seja, ele disse, né, que isso aqui é igual a P que multiplica A vezes o B, né? Vamos ver se isso é verdade. Ou seja, isso aqui vezes isso aqui, né, nada mais é do que um A vezes um B elevado a 1 sobre P, né? Ok? Porque a gente viu, né, que esse cara multiplica esse e que esse cara multiplica esse, tudo bem? A gente acabou de ver isso na outra propriedade lá. Ou seja, esse A vezes sobre um P vezes B sobre um P, né, que deu isso aqui, A vezes o B vezes 1 sobre P, é exatamente isso aí. Agora eu vou botar a raiz no 2, ó. O que tá na sombra vai para o sol, né? E o que está no sol vai para a sombra, tudo bem? Já A vezes B, esses dois aqui elevado a 1. Que no final vai dar raiz de P, A vezes o B. Ou seja, realmente é verdade, tudo bem? Ou seja, essa daí é a propriedade 6, tudo bem? A propriedade 7 é exatamente quando a gente tem raízes, tudo bem? Por exemplo, a propriedade 7 é quando a gente tem raiz. Vamos lá para a propriedade 7. Propriedade 7 é essa aqui, ó. P7 é quando a gente tem raiz de P de A sobre a raiz de P de B. Tudo bem? Isso aqui, né, é o seguinte, pessoal. Aqui em cima, eu vou explicar por que que isso aqui vai dar isso aqui, ó. Raiz de P de A sobre B. Tudo bem? Eu vou explicar, essa aqui é a resposta disso, mas eu vou explicar por que que deu isso, tudo bem? Aqui no canto superior direito da minha lousa, tudo bem? Deixa eu fazer essa seta aqui, ficou estranho essa seta, tá tudo bem. Aqui, ó. Ok? Como é que vai ficar isso aí, rapaziada? Esse A elevado a esse P, né, elevado a A, sobre esse P elevado a B, uma coisa que o A, aí tirando, né? Tirando, né, no caso, tirando um que está na sombra vai para o Sol, ou seja, vai para o Sol, 1 sobre P, e aqui embaixo, B, 1 sobre P, tudo bem? Lembra daquela propriedade que quando tu tem esses
assim se dividindo, tu conserva a base, né? Ou melhor dizendo, o que está embaixo, tu bota só no plano, ou seja, tu vai levar esse cara lá para cima, só que ele vai para cima, mas com um sinal trocado, né? Não é isso? No caso seria aqui, ó. Seria menos 1 sobre P. Aqui, tudo bem? Mas o que a gente quer no final das contas? A gente quer demonstrar porque é isso aqui, né? Usando outra propriedade. Ou seja, aqui não daria para botar, por exemplo, aqui, ó, dentro do sinal, ok? A gente, ou seja, elevando assim, a gente não chegaria à conclusão que a gente quer. Aí vamos olhar para outra propriedade, assim, que a gente já falou lá atrás, que a gente pode usar, por exemplo, tudo bem? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer, como eu levei para lá, né? E eles estão digamos, num denominador comum aqui, ó. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Dizer que o A está elevado a 1 sobre P sobre o B que está elevado a 1 sobre P, né? Ou seja, tiramos do radical, né? Tiramos do radical. Como eles dois estão elevados, eu posso dizer que o A sobre B está elevado a 1 sobre P, os dois. Aí tu tira a raiz agora, tudo bem? Ou seja, isso aqui é realmente raiz de P A em B. Ou seja, foi só um pequeno desvio da gente aqui que não serviu para nada, ok? Mas a explicação dessa propriedade aqui é essa aqui, ó. Tudo bem? Perfeito? Aí outra propriedade que a gente pode analisar também é a propriedade da multiplicação entre os radicais. Como assim? Isso aqui, ó. Quando eu tenho um radical, por exemplo, P, né? E dentro desse radical P, por exemplo, eu tenho outro radical, por exemplo, Q de A aqui. Isso é o quê? Alguém chuta do que seria esse valor aí? Seria o radical de P vezes o Q de A, tudo bem? Ok? Isso aqui seria a propriedade 8, né? 8, ok? Quer que eu explique por que isso aqui? Vamos tentar analisar de onde veio esse cálculo aqui. Lembra que eu falei para vocês que... Vamos começar só olhando para esse Q aqui. Raiz de Q em A. Esse raiz de Q, raiz de Q em A, nada mais do que A, aqui, ó, o que está na sombra, tá por Sol, né? 1 sobre Q, ou seja, essa parte aqui de dentro é 1 sobre Q, ou seja, vai ficar a 1 sobre Q, né? Isso aqui é elevado, ou seja, na raiz de P, tudo bem? Só que a raiz de P também é 1 sobre Q, também eu posso tirar ela, né? No caso, como é que vai ficar aqui? Vou apagar aqui. No caso, como é que vai ficar aqui? Se esse aqui é o expoente, ele vai para o Sol, né? Ele vai para o Sol. Ele vai para o Sol, como é que fica? Fica exatamente assim, ó. Ele vai para o Sol e fica quem? Que fica 1 sobre o Q. E o outro que está no Sol vai para sombra, tudo bem? Só que aqui é uma divisão de fração. É 1 sobre Q sobre P. Aí eu conservo a primeira, né? Que é 1 sobre Q. E multiplico por inverso a segunda. O que é o inverso a segunda? 1 sobre P. Ou seja, o resultado que deu foi que isso aqui é 1 sobre Q vezes o P. Ou seja, isso aqui é A 1 sobre Q vezes o P. Que eu tirando de novo, botando agora na raiz, né? Vai ficar o quê? Vai ficar A de Q vezes o P, A elevado a 1. Tudo bem? Ou seja, explicado a propriedade 7, tudo bem? Eu acho, não sei se tem outro jeito de demonstrar essa propriedade. Isso aí foi um, tudo bem? Pois bem, as outras propriedades, elas se seguem desse raciocínio, tudo bem? Desse raciocínio. Ou seja, vimos algumas propriedades de função exponencial, tudo bem? Que vai ajudar nosso cálculo. Mas agora vamos falar depois da revisão, vamos falar da própria função exponencial, tudo bem? Exponencial, ok? A função exponencial, pessoal, é exatamente a função em que eu tenho um A elevado
a variável, ou seja, nesse caso a variável está no expoente, em que esse a tem que ser maior do que zero e esse a tem que ser diferente de 1, tudo bem? Ou seja, pessoal, essa propriedade, ou melhor dizendo, essa função, ela tem essa propriedade exponencial, por isso que a gente visou todos os conceitos de exponência, tudo bem? Todos os conceitos que derivam da função exponencial. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada no comportamento da função exponencial, tudo bem? Para isso, a gente vai usar um exemplo. Digamos que nós temos a função f de x igual a 2 elevado a x, ou seja, essa função aqui, ela realmente está seguindo esse critério. O a é maior que zero, no caso 2 é maior que zero, e o a é diferente de 1, no caso 2 é diferente de 1, tudo bem? Aí, se eu for, por exemplo, montar no plano cartesiano, né, como é que ficaria, por exemplo, essa função? Eu vou colocar aqui o plano cartesiano, porque todas as funções são demonstradas no plano cartesiano, tudo bem? Ok? E aqui temos o y e aqui a gente tem o x, tudo bem? Vamos substituir, por exemplo, aqui nós temos os reais, vamos substituir 1, por exemplo, na função. Ou melhor dizendo, vamos substituir 0 primeiro. Eu só apagar aqui, vamos substituir 0, tudo bem? Vamos substituir o 0, que é para analisar aonde vai passar o gráfico, tudo bem? Se a gente substituir o 0 aqui, pessoal, vai ficar o quê? Vai ficar f de 0, né? É igual a 2 elevado a 0, que é quanto? 2 elevado a 0 é 1. Ou seja, quando o x for 0 aqui, o y vai ser quanto? 1. Tudo bem? Agora vamos substituir, por exemplo, o 2. Não, substituímos 0, vou substituir o 1, por exemplo. F de 1. Quem é f de 1? É 2 elevado a 1, que vai ser 2. Ou seja, quando o resultado foi 1, aqui vai ser 2. Tudo bem? 2 está aqui em cima do 1, ok? Ou seja, temos esse ponto aqui, ó. Ok? Ou seja, temos um ponto. Vamos substituir, por exemplo, o f de 2, ok? O f de 2 é 2 elevado a 2, que é 4, tudo bem? Ou seja, quando tivermos o 2 aqui na função, a gente vai ter 4, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos substituir mais um valor. Por exemplo, o f de 3, ou seja, 2 elevado a 3, né? Ou seja, o f de 3 é 8. Ou seja, pessoal, quando tivermos o 3 aqui, a gente vai ter o 3 valendo, ou melhor dizendo, o f de 3 valendo 8, tudo bem? Ou seja, o gráfico da função exponencial segue mais ou menos esse raciocínio aqui, ó. Ele segue esse raciocínio aqui. Ou seja, o gráfico de uma função exponencial é uma assíntota. Opa, ela é uma assíntota, tudo bem? E o que é uma assíntota? É exatamente uma curva, né? Uma curva aqui que trabalha nesse sentido aqui, ou seja, ele nunca vai alcançar o zero aqui, tudo bem? Ela nunca vai bater para cá, ok? Ela sempre vai seguir esse padrão aqui, ou na horizontal, ok? Ou seja, a função exponencial, nós temos que o gráfico é uma assíntota e ela exatamente segue esse raciocínio, tudo bem? E o que a gente tem, pessoal? Agora vamos tentar montar outro gráfico, ok? Que é para vocês pegarem melhor. Imagina que a gente tem a função aqui exponencial da seguinte forma. A gente tem a função f de x igual ao meio, tudo bem? Meio elevado a x. Ou seja, está seguindo o padrão? O a é quem? O a tem que ser maior que zero. Ou seja, esse valor aqui, ele é maior que zero? Sim, ele é maior que zero. Meio é maior que zero. E ele é diferente de 1? Sim, ele é diferente de 1. Só que volta aqui. Ó, esse gráfico não é crescente? Agora a gente vai analisar um gráfico decrescente. Ou seja, pessoal, tu já pegou que um gráfico para ser crescente, a base tem que ser maior do que... Tem que ser o quê? Deixa com vocês, tudo bem? Mas eu já vou explicar ao longo do vídeo, tudo bem? Então, vamos lá. Olha para esse gráfico aqui, pessoal. Vamos tentar montar esse gráfico aí, ok? Montar aqui do lado. Tudo bem? Vamos tentar montar aqui do lado, ok? Esse gráfico, pessoal, vai seguir as seguintes características. Y, x, origem da função, tudo bem? Aí vamos começar, né? Com o que a gente sempre começa. Vamos começar com zero. F de zero é quanto? É zero aqui, ou seja, é 1. Ou seja, quando o x for zero, ou seja, temos quanto? Temos quanto? F de zero é quanto? 1. Temos 1 aqui, tudo bem? 1. Ok? E imagina agora F de 1. F de 1 é quanto? Só botar um pouco mais para cima esse 1 aqui. F de 1 é quanto?
f de 1 é exatamente meio elevado a 1, que é quanto? O próprio meio, tudo bem? Ou seja, quando eu substituir o 1 aqui, aqui vai dar quanto? Vai dar exatamente 1 sobre 2, ou seja, meio, tudo bem? Ou seja, eu tenho esse ponto aqui, ó. Vamos substituir agora f de 2, tá ficando bom. F de 2, que é meio, né, elevado a 2, ou seja, aquela propriedade, 1 sobre o quarto, tudo bem? Por quê? Esse cara vai multiplicar esse, vai multiplicar esse, no caso, elevar, ok? Ou seja, vai ficar 1 elevado a 2, que é 1, e 2 elevado a 2, que é 4, tudo bem? Ou seja, quando eu substituir o 2 aqui, aqui vai dar quanto? 1 quarto, que é menor que meio, tudo bem? Ou seja, aqui assim. Ou seja, tu já percebeu, senhor? Tu já percebeu que o gráfico ele vai ter uma tendência diferente. Ele vai vir daqui assim, né? Vai vir daqui. Ok? Vai passar por aqui pelo zero e vai aqui, ó. Ou seja, esse gráfico aqui ele é decrescente. Ou seja, o que tu entendeu agora? Que quando o gráfico ele for crescente, deixa eu botar aqui um gráfico de forma crescente aqui. Ou seja, quando o gráfico for crescente, ele vai ter qual característica? Deixa eu botar aqui a assíntota de outro jeito. Ele vai ter exatamente essas características aqui, ó. Ele vai ser da direita para a esquerda, ou melhor dizendo, da esquerda para a direita crescendo, ó. Pra gente só botar uma assíntota mais bonitinha, tudo bem? Aqui assim, ó. Ok? E quando ele for decrescente, ele vai exatamente passar aqui assim, ó. Aqui é x, aqui é y, x, ok? Ou seja, quando ele for crescente, quando ele for decrescente, ele vai ter essa característica aqui, ó. Ele vai vir da esquerda para a direita, sem tocar o x aqui, tá? O eixo x, tudo bem? Ou seja, isso aqui é crescente e exatamente decrescente, tudo bem? Ok? Ou seja, analisamos um gráfico de forma crescente e um gráfico da forma decrescente, tudo bem? Então, em uma função exponencial, pessoal, de f de x igual a elevado a x, né? Tem esse que a base tem que ser a maior que zero e o a tem que fazer diferente de 1, né? Aí, no caso, se o a, presta atenção agora, se o nosso a ele for maior do que 1, se o a ele for maior do que 1, a função é dita crescente, tudo bem? Igual está aqui, ó, crescente. Mas se o a, senhores, se o a for maior do que 0 e menor do que 1, no caso meio, aqui nesse caso, a função vai ser dita decrescente, tudo bem? Ou seja, se o a for maior do que 1, a função é crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, tudo bem? Aí vamos tentar construir um gráfico, ok? Vamos tentar construir um gráfico de uma função exponencial, tudo bem? Vamos construir um gráfico, por exemplo, o gráfico da forma f de x igual a 2 elevado a x mais um valor 1. Eu posso somar aqui? Exatamente, pode somar sim. Vamos substituir aqui, ó, vamos montar esse gráfico aqui do lado, tudo bem? Como é que vai ficar, pessoal? Bom, presta atenção. Aqui é o eixo das ordenadas, aqui é o eixo das abscissas, aqui é a origem dos pontos, né? E vamos fazer aquele mesmo esquema. Vamos substituir, por exemplo, o zero. O zero, ou seja, 2 elevado a 0 mais 1. Quanto é 2 elevado a 0? Aqui vai dar 1. 1 mais 1, 2, tudo bem? Ou seja, no zero aqui eu tenho o ponto 2 bem aqui assim, ok? Vamos substituir o ponto 1. 1. No caso, 2 elevado a 1 mais 1. Vai dar 3. Ou seja, quando eu tiver o valor 1 aqui, eu vou ter exatamente o valor 3 aqui, tudo bem? Aí vamos substituir o ponto 2, ok? Ou seja, 2 elevado a 2 mais 1. 4 mais 1, 5. Ou seja, quando eu substituir o 2 aqui, eu vou ter exatamente o ponto 5 aqui, tudo bem? Ok? Vamos substituir mais um ponto, tudo bem? Vamos substituir, por exemplo, 3. 2 elevado a 3 mais 1. Ou seja, 2 elevado a 3 é 8, mais 1, 9, tudo bem? Ou seja, quando substituir o 3 aqui, o valor que ele vai nos restar, ou que ele vai nos dar, é exatamente o 9, tudo bem? Ou seja, temos exatamente essa função aqui, ó, crescente, porque a base é maior que zero, e assim, tudo bem?
Mas o que a gente prestou atenção foi o seguinte, lembra quando era só o 2x, que o gráfico ele passava aqui no 2 elevado a zero, que é um 1, né? É um 1, que era aqui assim, tudo bem? Que ele crescia aqui assim. Ou seja, o que acontece? Quando você soma uma unidade na função, ela sobe um degrau. Ou seja, o gráfico passava no 1, vai passar no 2 agora. Tudo bem? Preste muita atenção nessa propriedade. Ou seja, quando eu somo 1 na função exponencial, ela sobe uma unidade. Isso funciona também para as outras funções, tudo bem? Não sei se eu falei lá, mas isso é muito importante. Isso faz com que você mate questões só olhando, entendeu? Ou seja, se na função, não é aqui esse aqui, pessoal, se chama argumento, tudo bem? Não é no argumento, é na função. Quando a função é somada mais 1, ele sobe uma unidade, em vez de passar no 1, vai passar no 2, tudo bem? E se fosse 2, ele ia passar lá no 3. Pegou? Então, isso é muito importante, ok? Ou seja, montamos mais um gráfico, tudo bem? Pessoal, outra situação em relação a esse valor aqui é, por exemplo, quando eu tenho uma função f de x igual a 2 vezes, por exemplo, 2 elevado a x, ou um 3, melhor dizendo, eu vou botar um 3 aqui para não confundir, né? Para ser diferente. Um 3 aqui, isso quer dizer que vai ser a mesma função que está vindo agora, né? Que a gente fez, só que todo mundo multiplicado por 3. Aí, como é que vai ficar mais ou menos essa função? Ela vai encurtar em relação a esse eixo aqui, ó. Por exemplo, lembra que a função ainda agora ela era tipo meio que assim, ó. Vou tentar fazer um exemplo. Ela era, antes de ser multiplicada por 3, ela era mais ou menos assim, ó. Suponha, né? Ela era, por exemplo, assim. Quando eu multipliquei por 3, todo mundo, os valores, ou seja, os resultados foram multiplicados por 3. Ou seja, em vez de ser assim, vai ser assim, ó. Entendeu? Isso é um raciocínio muito bom de se ter, tudo bem? Ou seja, pessoal, é assim que se monta um gráfico de uma função exponencial, tudo bem? Ou seja, essa é uma função exponencial, ok? Aí eu posso aplicar juros compostos, eu posso fazer esses juros compostos em matemática financeira, tudo bem? E também tem as equações exponenciais. O que são as equações exponenciais? As equações exponenciais, pessoal, equação exponencial é exatamente quando eu tenho, por exemplo, um 4 elevado a x igual a 1024. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar o valor da... Ah, isso aqui não mais vai ser uma variável, vai ser uma incógnita. É isso que é interessante. Na função eu tenho variável, o x é uma variável. Na equação eu tenho uma incógnita, eu tenho que encontrar esse valor, tudo bem? Pessoal, e como é que eu encontro o valor numa equação exponencial, ok? É exatamente fazendo o seguinte, o 4 não está elevado a... O 4 não está sendo elevado a x, tudo bem? O 4 não está elevado a x. E me diz uma coisa, você sabe o que é 1024? 1024, pessoal, é um número bem conhecido na matemática. O 1024, principalmente nas partes exponencial, é 2 elevado a 10, tudo bem? É 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 vai dar 1024. Deixa eu fazer isso aqui, acredito, tudo bem? E o que é esse 4? Pessoal, não, mas o 4 é 2 elevado a 2, tudo bem? Isso aqui é elevado a x, tudo bem? Ou seja, o 2 elevado a 10. Ou seja, a questão aqui na exponencial, na equação, é igualar as bases, tudo bem? É igualar as bases. Por quê? Quando eu igualar as bases, eu posso simplificar, tudo bem? Ou seja, esse aqui vai multiplicar esse, ou o contrário, dando mesmo. Você vai ficar 2 que multiplica 12 vezes x igual a 2 elevado a 10, tudo bem? Igualamos as bases, a gente pode simplificar. Simplifica aqui, ou seja, o resultado vai dar 2 vezes o x, né? 2x igual a 10. Ou seja, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, 10 dividido para 2, tudo bem? Que vai dar 5. Ou seja, resolvemos uma função exponencial ou uma equação exponencial, tudo bem? Então, a solução dessa equação exponencial é exatamente 2, é exatamente 5, tudo bem? Aí também tem as mais, assim, vai aumentando o nível, né, com o passar das situações, ok? Mas, assim, o que você tem que se atentar sempre é as propriedades das funções exponencial, tudo bem? E em alguma outra aula a gente também vai falar sobre as inequações exponenciais, tudo bem? Mas, assim, em geral, as inequações exponenciais também seguem a regra da equação exponencial. Vamos fazer um exemplo, por exemplo. Vamos fazer um exemplo, né? Imagina que você tenha 6 elevado a 3, né? Menos o valor x, tudo bem? Isso aqui é uma inequação exponencial, ok?
menos o valor, por exemplo, opa, não é aqui, aqui é lá em cima, tudo bem? Menos x igual a 300, ou melhor dizendo, 216, ok? 216, você tem que saber que é a mesma coisa que 6 elevado a 3, tudo bem? Você vai ficar 6 elevado a 3 menos x. Isso aqui é uma inequação exponencial, tudo bem? Eu não ia fazer nessa aula, mas exponencial, mas como eu pedir aqui, eu vou fazer logo de cara, tudo bem? Ou seja, isso aqui é igual a 6 elevado a 3, tudo bem? Na verdade, eu esqueci de dizer que isso aqui é assim, ó, tudo bem? Porque na função exponencial, a gente tem esses símbolos aqui, o mais, ou menos, ou diferente, tudo bem? Ou maior ou igual. Isso aqui está dizendo que 216 é maior do que 6 elevado a 3 menos x, tudo bem? Ou seja, a gente não igualou aqui os dois lados, né? É como se fosse aqui, é como se fosse esse sinal aqui, ó. Tudo bem? Em outra aula eu vou dar mais uma explicação mais profunda, mas vamos fazer esse exemplo, só para vocês pegarem já a ideia. Quando a ideia aqui sempre vai ser igualar as bases. Igualei as bases, ó. E normalmente vai dar para igualar, tudo bem? Só tem que saber o valor. Você vai ficar 3 menos x, que é menor que 3, tudo bem? Usando isso aqui como se fosse uma igualdade normal, tudo bem? Passo o 3 para o outro lado, tudo bem? Ou seja, 3, aí vem com o sinal menos, menos 3, menor que x, né? Menor que zero, no caso, tudo bem? Ou seja, isso aqui com isso aqui dá zero, menos o x, ou menos o x, que é menor que zero, ok? Multiplicando por dois lados. Quando eu multiplico por dois lados por menos 1, pessoal, o que que acontece? Muda esse sinal e altera aqui, tudo bem? Ou seja, vai ficar x, em vez de ser menos, vai ser mais zero. Ou seja, a solução, né? A solução desse resultado aqui é exatamente de zero para lá, porque é maior que zero, ou seja, daqui para lá, ou seja, do zero, né, do zero até o mais infinito, tudo bem? Aí, se tu substituir o zero aqui, por exemplo, vai dar 6 elevado a 3, né? 6 elevado a 3, que é a mesma coisa que isso, ou seja, vai ser simplificado dos lados, ou seja, a solução dessa equação é exatamente aberto no zero e aberto aqui no infinito, tudo bem? Ou seja, a ideia da inequação é exatamente igual à da equação. Trabalhar dos dois lados para igualar a uma base comum e simplificar, e depois fazer os cálculos básicos matemáticos, tudo bem? Isso é basicamente a função exponencial. Vamos fazer uma breve resumo, pessoal. Função exponencial, uma função, né, de f de x igual a elevado a x, tudo bem? Em que esse a tem que ser maior que zero e esse a tem que ser diferente de 1, tudo bem? O que temos mais aqui, pessoal? Temos que algumas propriedades, né, da função exponencial, que você tem que guardar ela e exercitá-las. Temos também outras propriedades, né, que vão, se você for ver, vão várias propriedades, mas algumas derivam das primeiras, tudo bem? E temos exatamente o gráfico de uma função exponencial, que é uma assíntota. Essas curvas são chamadas de assíntotas, tudo bem? Por que assíntotas? Porque elas tangenciam, digamos assim, uma região determinada, no caso ali, a horizontal. Isso aqui seria uma assíntota assim, horizontal, tudo bem? Bom, temos que para ser função exponencial, o a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1, tudo bem? E fizemos o gráfico de uma função e descobrimos que para ser crescente, esse gráfico da função exponencial, é exatamente o a, né? O a ele tem que ser maior que 1. E para uma função decrescente, o a tem que ser maior que zero e menor que 1. Por exemplo, meio, um terço, um quarto, tudo bem? E temos que, quando você, por exemplo, soma uma unidade aqui na função, você nada mais é do que está fazendo aumentar a função em uma unidade. Se eu somo 2, estou aumentando a função em 2 unidades e assim sucessivamente. Se eu multiplicar, né, por ela vai aqui, ó. Ela vai fazer o seguinte, ela vai se aproximar mais do eixo y, ok? Vimos uma equação exponencial, tudo bem que eu tenho que basicamente encontrar as bases iguais, ou seja, encontramos as bases iguais aqui e simplificamos elas, tudo bem? Atentando para os expoentes, claro, sempre, e achando o valor da incógnita, tudo bem? E na inequação exponencial, basicamente, é a mesma coisa, só que trabalhamos com outros sinais. Por exemplo, o sinal de mais, aqui, deixa eu botar aqui rapidinho. O sinal de maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, tudo bem? E assim por diante. Ou seja, essa é a nossa inequação exponencial. Pessoal, como vocês viram, nossas aulas estão sendo bem assim simplórias para que a gente consiga ver todo o conteúdo, tudo bem? Mas assim,
tópicos mais profundos, eu vou sempre colocar, tá? Sei lá, função exponencial mais profunda, assim, digamos assim. Equação exponencial mais aprofundada, tá bom? E assim vamos resolver várias questões também aqui no meu canal, tudo bem? Para quem quiser me procurar no Instagram, meu Instagram é Miguel Jonas, tudo bem? Miguel Jonas, junto e underline aqui, tudo bem? Ok? Eu quero que vocês tenham um ótimo dia, tudo bem? Uma ótima noite. Fico com Deus e bons estudos, tudo bem? Bons estudos, ok? Só não vence quem desiste, tudo bem? Então fique com Deus e bons estudos. Vamos para a próxima aula, viu?